a corrosão associada à forma de desgaste. O que significa isso? A classificação de acordo com a maneira que o desgaste ocorre. Existe o desgaste uniforme, como o nome diz, a corrosão é uniforme em toda a superfície. A corrosão em forma de placas, alveolar e por pit. Nós já vimos algumas imagens, veremos mais imagens hoje. Tá? Placas, porque se formam placas, alveolar, parecem alvéolos, e a corrosão por pit são pequenos furos com um fundo pontiagudo. A corrosão por concentração diferencial. Concentração iônica diferencial, você tem uma diferente concentração iônica que vai gerar diferença de potencial. Ou uma diferença na quantidade de ar, a corrosão uniforme. Né? Você tem uma camada visível do óxido do metal. Né? Essa foto mostra bem aqui uma corrosão uniforme. Então você vê que em toda a superfície teve a corrosão. Né? Ou seja, o material está exposto de uma maneira uniforme, por isso que a corrosão ocorre de forma uniforme. E uma coisa interessante é que o ambiente tem que ser bastante agressivo para que ocorra essa corrosão. Agora, essa coisa de alveolar, né? Semelhantes a alvéolos. Você tem um buraquinho que tem fundo arredondado. Aqui o fundo é arredondado. E na corrosão por pit, né, por pontos, o fundo é anguloso. Quando a gente vê aqui ó, a corrosão, no corte lateral, a gente vê. Na corrosão por pit, você tem o fundo em forma de V e a corrosão alveolar, o fundo em forma de U. A alveolar, ela não é tão danosa quanto a por pit, por pontos. Ela ocorre muito no ambiente aquoso, salino, que não tem, que é drenagem, né? Um material assim onde não escoa bem a água, fica ali parada. É muito comum ela acontecer, tá? Porque fica depositado ali aquela água, que na verdade é uma solução aquosa, né? Então, aquele cloreto aumenta, olha só, ele acelera a produção do pit em aços inoxidáveis. Vamos falar novamente do cloreto na aula de hoje. Como é que o cloreto age, né? Está aqui. Então, vamos ver. Ó, o ferro, quando ele oxida, ele vira ferro 2+. Pode virar ferro 3+ também, vamos focar nisso daqui. Aí você tem o cloreto lá. Mas o cloreto chegando antes, o que o cloreto vai fazer? Olha que infernal. Ele dissolve na água. Então, ele vai fazer com que você não consiga formar aquela proteção quando você consegue produzir uma substância insolúvel na água, que é o hidróxido de ferro, você protege o material. Mas aqui você acaba perdendo essa proteção para alguns íons ferro que vão acabar indo para o mau caminho andando com o cloreto. Repare que aqui nessa reação é mostrado que da água virá o OH- que vai se unir a alguns íons ferro 2+, formando o hidróxido de ferro 2. Aí você tem H+, que vai vir disso também. Por quê? Porque a água, quando se quebrar, ela vira OH- e H+. O OH- se junta ao ferro, e por isso que da hidrólise da água aqui, vai ser produzido H+. É sempre assim, sempre que um cara reage com a água pegando o OH- dela, esse cara ele age como um ácido, porque ele acaba produzindo H+. A corrosão uniforme, se fizer um corte lateral, você vê, certo? Claramente que a corrosão ocorre do começo ao fim. A corrosão por placas, você vê um miolo com corrosão, passa um espacinho, outro miolo com corrosão. Agora, quando tem um fundo característico, você vai se lembrar. Quando o buraco tem fundo arredondado, é alveolar. Quando tem um fundo formando um cone, é por pits. É a diferença entre você pedir um sundae e você pedir um sorvete de casquinha. Filiforme
finos filamentos, não são profundos, gente. Basicamente, essa é a corrosão filiforme. Forma um filamento. Geralmente, todas as fotos vão mostrar uma linha reta, né? Que parece mesmo que o cara passou com a faca. E não é profundo. Se processa em superfícies metálicas revestidas, especialmente quando você usa pinturas. Ou seja, esse tipo de corrosão você deve esperar em materiais que sofreram, que passaram por uma proteção contra a corrosão, mas que não é que teve falha na hora que fizeram, é que a proteção ela tem que ser refeita, né? Então, às vezes você faz a proteção e deixa lá e um dia sofre um determinado dano e isso se alastra. Outra característica, umidade relativa do ar maior que 85%. A gente vai encontrar isso em regiões que tem muita água, tá? Regiões oceânicas, regiões também de represas, tá? Onde você tem muita evaporação de água. O revestimento feito, de repente, por não ter boa qualidade, permite a penetração de oxigênio. É um revestimento bem complicado, né? Para não falar outra palavra aqui. Defeitos dos filmes de revestimento. Então, veja só, você passa uma tinta, às vezes um adesivo, mas tem uma pequena falha, um risco. O risco é tradicional, né? Para ocorrer uma corrosão filiforme, porque o risco, então a corrosão vai ocorrer na área do risco, e obviamente ela vai pegar o formato do risco. E é quando o zinco sai de circulação. E quando que o zinco vai sair de circulação? Quando você tem ele no meio da liga. Poxa, não vá querer achar desinsificação onde não tem zinco, tá bom? Então, você tem que ter uma liga cobre-zinco, que é o latão, para ocorrer esse processo. O latão, repito, é a liga cobre-zinco. As várias ligas que tem por elas têm diferentes nomes, né? Um dia a gente fala sobre isso especificamente. Eu faço uma tabela e falo para vocês aqui. E por que acontece isso, né? Porque, na verdade, essa liga, a ideia, quando você tem um latão, certo? A ideia é que aquele latão lá, ele se mantenha. Você quer o latão, você quer aquela liga, você quer as características daquela liga, aquela cor, aquele material que você quer, né? Por isso você fez aquela liga. A ideia não é usar o zinco para proteger o cobre, a ideia da liga é a liga. Mas há um efeito colateral quando se produz o latão, positivo e negativo ao mesmo tempo, né? O cobre é positivo. O zinco age como um metal de sacrifício, como uma proteção, lembra que a gente falou? Uma proteção anódica, porque o zinco sofre corrosão, ele vira o ânodo. É aquele processo que a gente acabou de falar. Então, ele é um metal de sacrifício, ele corrói no lugar do cobre. Por quê? Porque chega o oxigênio e fala, e aí, quem vai primeiro? Certo? O cobre ele só levanta a plaquinha lá do potencial dele e ganhou o jogo. O zinco é obrigado a oxidar. Aí surgem regiões avermelhadas. Por quê? Porque o cobre sozinho tem essa cor avermelhada.